Uma boa tarde a todos. Estamos por aqui dando sequência aí nas entregas de moções de aplauso. Essa é a 7ª moção de aplauso do dia e é oferecida pela vereadora Estela Almagro ao movimento Frente pelo Clima, Bauru, pelo trabalho de fiscalização do poder público em efetivar ações de preservação ambiental e na conscientização da população sobre o exercício de práticas sustentáveis. Lembrando que essa homenagem ela foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru e nesse momento eu já passo a palavra à vereadora Estela Almagro. Boa tarde, presidente. Obrigada pela deferência em presidir. Para a gente é uma satisfação, não é? Trazer para dentro do espaço do poder legislativo um debate que, em muitas esferas do poder público, infelizmente, ou está na gaveta, ou está no esquecimento, ou está no cumprimento burocrático, não é? Como certas conferências e certos instrumentos que acabam sendo instrumentalizados, não divulgado adequadamente, não mobilizado assertivamente para que a comunidade se intere da importância que é esse debate de salvar o planeta, né? Eu me lembro na minha militância mais jovem, estou com 53 anos de idade, mas na militância da juventude do Partido dos Trabalhadores, que eu faço parte desde sempre, e os nossos cartazes era chega de meio ambiente, agora eu vou lutar por um inteiro, né? Isso está cada dia mais difícil de fazer, principalmente na medida em que você não tem os poderes voltados para esse debate e que você tem um debate voltado para o lucro, não é? E é esse debate do quanto o debate do clima afeta a saúde, afeta a comunidade, afeta a qualidade de vida e, mais do que isso, afeta as nossas possibilidades, as nossas perspectivas de sobrevivência de futuro. E se isso não virar pauta efetiva e permanente dos órgãos públicos, dos poderes, não vai prosperar. Mas, enquanto isso não atinge o país todo, todas as cidades, muitas são modelos, são exemplo, não é? Mas, infelizmente, a grande maioria ainda não. E, enquanto isso não acontece, o movimento social continua sendo a grande força, o grande pulsar desse coração do planeta, que é para pedir esse socorro que muitas autoridades ainda se faz cega, surda, muda, para esse debate. E, nesse contexto, surge o movimento que nós homenageamos aqui. A gente teve a honra, a satisfação de participar, de estar ali junto no dia da fundação. E a gente espera que esse não seja o único, que esse cresça e que esse contagie, contamine, não é? Outros municípios, outros estados, vire referência e que proliferem, assim como sementes, que proliferem os movimentos sociais, que é a grande força de que realmente possibilita a transformação das grandes causas aí na sociedade. Eu vou fazer a leitura aqui dessa moção, que foi aprovada já faz um certo tempo, a gente estava só aguardando o agendamento dessa entrega, mas tão logo houve a criação efetiva, a consolidação do movimento, nós já apresentamos essa moção de aplauso, que foi aqui reconhecida pela unanimidade dos vereadores da Casa. Eu vou fazer a leitura do documento que foi aprovado. Pega para mim, Ju. Moção 25 de 2025. O aquecimento global é um dos grandes desafios da atualidade. Impacto que afeta a biodiversidade, os recursos hídricos e a qualidade de vida da população, gerando aumento da temperatura média do planeta, impulsionado pela emissão de gases do efeito estufa e a intensificação dos eventos climáticos, comprometendo, assim, a nossa segurança hídrica e alimentar. Nesse contexto, destaca-se o papel fundamental da comunidade no combate à crise climática, uma vez que suas ações e escolhas diárias influenciam diretamente o meio ambiente, responsabilidade que perpassa pelos órgãos governamentais, responsáveis pelas ações de políticas públicas e esforços dos demais setores da sociedade civil organizada.
com o propósito de conscientizar e sensibilizar as pessoas à causa ambiental, a luta pelo cumprimento de legislações vigentes de proteção do meio ambiente e a cobrança ao poder público pelo desenvolvimento sustentável da nossa cidade, o movimento Frente pelo Clima Bauru coloca em prática o conceito de responsabilidade participativa na preservação do nosso planeta. Fundado em 23 de novembro de 2024, a Frente pelo Clima é fruto do protesto Grito por Justiça Climática, promovido em 20 de setembro do mesmo ano pela Associação dos Geógrafos Brasileiros, AGB, Seção Bauru, e pela Pastoral da Ecologia Integral da Diocese, ato que congregou diversas entidades, sendo grande parte militante das causas ambientais, propósito que resultou no grupo de luta em defesa permanente do clima. Como medida efetiva para o desenvolvimento dos trabalhos, o grupo organizou-se em eixos com as temáticas pressão, fiscalização e denúncia, educação, comunicação, zonas especiais de interesse social e mobilização social. Pautas que favorecerão as discussões do grupo e o diálogo com a comunidade na sensibilização da preservação do clima. A responsabilidade pelo clima é compartilhada, mas diferencia-se pelas ações dos indivíduos que devem adotar práticas sustentáveis, compromisso a ser realizado primeiramente pelo poder público e o setor empresarial, de modo a somar esforços coordenados para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, visando a garantia de um futuro sustentável para as próximas gerações. O processo pedagógico de conscientização individual exerce papel significativo na redução das emissões de gases do efeito estufa. Hábitos sustentáveis como o reaproveitamento de materiais recicláveis, o uso consciente dos recursos hídricos, o descarte regular de resíduos eletrônicos, a diminuição do desperdício alimentar e a opção por meios de transportes sustentáveis favorecem a diminuição dos impactos dos efeitos climáticos. No que pese os desafios que envolvem a questão do meio ambiente, o movimento Frente pelo Clima é a expressão do compromisso da sociedade civil organizada na fiscalização do poder público e no processo de educação ambiental de indivíduos, de modo a influenciar no comportamento que afeta negativamente o nosso planeta. Diante do exposto, é que oferecemos esta moção de aplauso ao movimento Frente pelo Clima Bauru, pelo trabalho excepcional de fiscalização do poder público em efetivar ações de preservação ambiental e na conscientização coletiva da população sobre o exercício de práticas verdadeiramente sustentáveis. Com a palavra agora, os homenageados. O que é passar o vídeo primeiro? O vídeo primeiro, passar né? O vídeo primeiro, Vamos passar, né? o vídeo primeiro. Muito bem. Vocês podem se revezar livremente aqui agora para falar em nome da frente.
Boa tarde para todas, todos. Eu sou Silvana Suaiden, estou como coordenadora geral da frente, mas como a própria vereadora já adiantou, nós somos uma equipe, nós somos uma coordenação colegiada, né, uma coletiva. Então, nós estamos aqui muito felizes por receber esse reconhecimento, agradecemos a casa, agradecemos de maneira especial a proposição do mandato da vereadora Estela, que é um mandato de luta, é um mandato que tem demonstrado lutar de fato, fazer o seu papel de vereança na defesa dos interesses da população bauruense. E nós, brevemente, depois eu passarei também para a fala de cada integrante da coordenação. Como você, Estela, já adiantou, nós somos um movimento sem fins lucrativos, mas muito recente. Né? Há 3 dias cumprimos 7 meses, né, de existência. E vamos nos organizando a partir, claro, de demandas, mas vamos nos organizando também com projetos. Né, com projetos em função da educação ambiental, da sensibilização, acompanhamento das ações públicas referentes a isso. E é muito importante que a gente possa contar, né, com este apoio que temos, né, de você desde o começo, né, que esteve na primeira plenária nossa. E as nossas ações, como vocês viram nesse vídeo, elas passam por diversos estágios. Já em janeiro, nós tivemos uma participação significativa de vários membros da frente na Conferência Municipal do Clima, aqui em Bauru. Né? Tivemos participação na Semana do Meio Ambiente, recentemente, né? Onde, em parceria com a seção regional aqui da OAB, nós pudemos também aí exibir filme, abrir debates. Né? Então, é importante este momento de reconhecimento, porque, por mais pequena que possa parecer uma ação desse movimento, ela visa um desdobramento em cadeia. Ela visa que, mesmo sabendo que será a longo prazo, mas que as pessoas, à medida em que estejam sensibilizadas, à medida em que comecem a entender que nós vivemos numa emergência climática, elas começarão a se comportarem de forma diferente. Né? E todos nós, para todos nós, é também um aprendizado, porque na frente todos nós aprendemos também, e uns com os outros. Na frente nós temos pessoas com muito conhecimento técnico, com conhecimento jurídico, né? Com conhecimentos de diversas áreas. Né? Então, nós apostamos nisso, na complementação, no trabalho em equipe. Não queremos estar lá na frente sozinhos, nós queremos estar com as pessoas, com a população, e isso é muito importante. Nesses tempos onde vivemos a emergência climática, cresce a conscientização de que nós estamos num momento muito difícil, como humanidade, né, como espécie, como planeta. Nós temos já... não é preciso já explicar muito, as pessoas já estão percebendo o quanto nós temos a ameaça à nossa própria existência, e a existência de toda a vida que nós conhecemos hoje no planeta. Né? Mas nós também enfrentamos o negacionismo. O negacionismo climático, ele interessa apenas aos interesses particulares e do capital. Né? O negacionismo, ele vai na contramão das nossas ações. Dizer que não, assim, tudo bem, vamos levando. E vamos levando, e nós estamos vendo o que está acontecendo. Novamente, lá no Rio Grande do Sul, as queimadas, todos os desequilíbrios, né? Já estamos vendo o desaparecimento de milhares de espécies, né, nos últimos anos. Então,
esta moção é para nós um estímulo, é um reconhecimento importante, né? E gostaríamos, sim, de que tivéssemos sempre esse canal de diálogo, né, com a casa e que pudéssemos, de fato, ser mais assertivos ainda, embora estejamos começando, mas mais assertivos nas nossas ações para pressionar o poder público para fazer, de fato, o seu papel. Tá bom? Então, eu passo aqui para os companheiros e companheiras que possam dizer algo. Nós somos, então, um coletivo, né? O Frei, ele está aqui representando a Pastoral da Ecologia Integral. O ex-coordenador da Pastoral está voltando hoje do Peru, né? Ele também pediu para deixar um abraço, o professor Aparecido. Ele disse que faria muita questão de estar aqui hoje, mas ele está retornando hoje. Então, o Frei poderia falar um pouquinho sobre a Pastoral, né? Que foi uma das mães aí, né, junto com a GB da frente. Então, boa tarde, Estela, boa tarde, senhor também, todo o pessoal da casa. É uma alegria estar recebendo esta homenagem aqui, junto com a frente, né, e a Pastoral da Ecologia Integral. Como foi falado, nós ajudamos a parir essa criança, né? Então, foi a Associação dos Geógrafos e a Pastoral da Ecologia Integral que chamou aquele ato, aquela vez, né, por ocasião das grandes queimadas e tal, e a partir daí, então, surgiu a proposta de fazer algo permanente. Então, estamos aí. Eu, falando em nome da Pastoral da Ecologia Integral, eu falo que a Igreja Católica sempre se preocupou, de longa data, com questões sociais e ambientais, mas, principalmente com o Papa Francisco, isso ganhou mais corpo, mais projeção. E principalmente com a encíclica Laudato Si, uma encíclica longa, inteira, né, sobre essa questão e que é muito respeitada como um grande documento, porque ele não falou só a partir da igreja, ele reuniu, né, contribuição dos cientistas, de especialistas em várias áreas, teólogos, etc., e criou um documento realmente consistente, né, sobre o que ele chamou de ecologia integral, unindo, então, a preocupação com o ser humano e com toda a natureza, com toda a criação, com toda a casa comum, né? Então, é o cuidado com a vida humana e com a nossa casa comum, com toda a vida que ela abriga. Então, o nosso planeta com tudo que abriga, né? E como a professora Silvana, que é agora a coordenadora diocesana da Pastoral da Ecologia Integral, o professor José Aparecido está assumindo a vice-coordenação de todo o regional Sul 1 da CNBB, que é todo o estado de São Paulo, e então a professora Silvana assumiu agora como coordenadora diocesana da Pastoral da Ecologia Integral, além de ser a coordenadora da Frente pelo Clima também, né? Então, estamos aí juntos, né? E como ela falou, nós precisamos envolver, né? Não adianta ficar só um grupinho lutando, né? Precisamos envolver toda a sociedade, né, nessa que já não é mais uma crise climática, é uma emergência climática que nós estamos vivendo. O Rio Grande do Sul está mostrando isso, né? A catástrofe que passou, né, no ano passado, agora voltando novamente. Então, um lugar com muita enchente, muita água, outro lugar com muita seca, outro lugar com incêndios, outro lugar... É o descontrole do clima, uma hora esfria muito, uma hora esquenta muito, totalmente descontrolado o nosso clima e, em grande parte, devido à ação humana irresponsável. Precisamos corrigir o rumo, né? E estamos aí, então, a Pastoral da Ecologia Integral, somando com outros movimentos sociais e ambientais, né, para a gente ter uma atuação, né, nessa questão climática e ambiental. Muito obrigado. E a gente precisa, assim, reconhecer a importância, né? O Frei, a Silvana, né, são pessoas assim que poderiam estar acomodadas, né, na sua tranquilidade, só cuidando da família. Não, eles estão dedicando a vida, sabe? Eles se motivam para cada coisa que a gente, né, quer fazer, eles estão prontos, sabe? Então, são exemplos, né, de pessoas assim que estão longevas, saudáveis, intelectualmente ativas, socialmente ativas, né? Então, isso é muito bacana de ver, sabe? E a gente é um grupo diverso,
né? Nós temos várias representatividades e isso faz com que a gente seja rico no sentido de olhar um pouquinho para cada, escutar um pouquinho cada parte, né? E nós temos também a Cristina Zanin, que ela é da Associação dos Juristas pela Democracia. Ela não pôde estar com a gente, mas ela é uma pessoa também que tem uma importância na questão política e jurídica, né? Ela, além de nós... ela está aqui? Thaís também, né? A Thaís também, né? Que é da comissão da OAB, do Meio Ambiente, né? Então, assim, a gente está com um grupo que realmente está preocupado e bastante envolvido, né? E, assim, a gente vai somando forças, né? E a gente vai agregando cada vez mais conhecimento e os canais para a gente poder efetivar, né, o que a gente precisa. Muito obrigada. Bom, eu me sinto extremamente privilegiada, assim, da convivência que eu tenho tido, né, com essas pessoas e do conhecimento que eu tenho adquirido, né. O grupo realmente é bem diverso. E todos do grupo têm atuações fortes, né, na questão ambiental. E a gente tem, sim, a gente tem entrado em todas as discussões que aparecem na frente, né, Silvana? Nós estamos fazendo um movimento pela climatização dos ônibus, né, que já vem vindo desde fevereiro, mais ou menos, né, na época do encontro do meio ambiente, e também pela arborização urbana. A climatização dos ônibus, para mim, é muito séria, né, porque ela envolve saúde, e a gente vê nas ondas de calor aquela lotação das UPAs, e isso não está sendo computado, né? Então, a gente tem um povo sofrido, trabalhador, que já sofre no trabalho, sofre na ida, sofre na volta, e depois a gente quer que Bauru tenha um desenvolvimento econômico, né? Como que vai ter? Né? A educação, mesma coisa, as crianças chacoalhando naquele ônibus da educação, quente, 1 hora para ir até a escola, chega na escola, morre de calor, você vai lá, as cabecinhas pingando, depois elas voltam para casa na mesma situação, e a gente quer que elas sejam grandes desenvolvedores aí da economia municipal. Não vai ser, né? Até porque no fim de semana também os pais vão fazer o quê com essas crianças? Levar em algum parque maravilhoso para passear? O melhor parque que nós temos, que é o Horto Florestal, fecha aos fins de semana, né? Nós tivemos uma caminhada lá e reclamamos disso, porque não tem hora extra, etc. E fica aquela estrutura maravilhosa, com quase 5 graus a menos, bloqueada para a população. Para onde que vai as crianças? Vão para o shopping, brincar naqueles brinquedos e ficarem idiotizados, né? Em vez de brincar com as crianças, criando brincadeiras e etc. Então, a questão climática, ela não é uma questão puramente de militância ambiental, né? É de militância humana, pessoal, econômica, né? Envolve todas as áreas da prefeitura. A parte de uso e ocupação do solo, né? A gente está falando que o meio ambiente urbano precisa ser recuperado. Estou falando que o uso e a ocupação do solo precisam ser transformadas. E nós estamos nesse processo agora, nesse momento. Né? O que Bauru precisa? Garantir permeabilidade do solo, garantir arborização urbana, garantir que o parcelamento do solo traga parâmetros de uso e ocupação do solo que vão crescer ambientalmente saudáveis. Né? E isso tudo tem fórmulas, tem parâmetros de coeficientes de aproveitamento, taxas de permeabilidade. Tudo isso tem que ser garantido, né? Aproveitando o locador aqui. Quando essa lei chegar, é uma coisa que nós vamos ter que rastrear, né? Se os parâmetros de sustentabilidade para o futuro estão garantidos, né? A NASA falou que daqui 50 anos Bauru vai estar inabitável. 50 anos é muito pouco tempo, né? Tem gente aqui que vai estar vivo nessa época. Agora, você investiria o seu dinheiro num imóvel, num empreendimento, numa cidade que daqui 50 anos vai estar inabitável? Né? E isso foi também uma grande moção nossa que nós fizemos na época do PL da devastação contra o nosso senador bauruense, que votou a favor desse projeto de devastação ambiental, porque isso vai atingir todas as cidades. Né? Nosso Rio Batalha, como que é muito pouco tempo que nós temos para correr atrás disso. Né? Então, realmente, é uma emergência climática e o conhecimento dessa emergência nos move a
a fazer essa militância. Pessoal, boa tarde. Agradeço a companheira Estela por ter cedido espaço para a gente, a companheira locadora também, o pessoal da frente, o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Lembrando também a população, né, que o meio ambiente não trata só dessas questões que foram traduzidas aqui, né? Todo o meio que nós convivemos é um meio ambiente, né? Então, assim, com tudo que o pessoal trouxe aqui, lembrando que toda vez que há um desastre, há um problema relacionado ao clima, os primeiros afetados são os povos mais pobres, né? A gente vê toda vez morros que caem, pessoas que ficam desalojadas, né? Eu sou um dos membros daqui do Coletivo Ação Libertária, né? E a gente trabalha bastante atuando ali no Espaço Aliança, né? E a gente vê ali também essa questão da erosão, também que já afeta o comportamento da terra, então é extremamente complicado, né? E a gente também não só, né, a gente passa essa mensagem mesmo que a natureza ela não tem lados, né? Simplesmente ela vai distribuir patada para quem está atrapalhando, ela não vai ver quem está no meio do caminho. Mas a gente sabe que estruturalmente a população mais pobre é sempre a mais afetada, né? Tanto pelas questões, né, de saneamento, energia, etc., né? Que já tem essa questão da falta mesmo, né? Era mais isso, né? O pessoal já falou bastante aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, viu? Eu acho que não tem nada mais a acrescentar com todas essas falas, né? Principalmente a da Estela, que é sempre tão atualizada a respeito de todos os assuntos, né, Estela? Mas eu quero dizer apenas uma questão. A questão ambiental, hoje, é a pauta mais importante que existe no mundo todo. Não é uma questão de Bauru, Estado de São Paulo, Brasil. É mundial, porque as catástrofes que estamos vendo não se limitam apenas ao território do Brasil, mas vemos todas as catástrofes que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, é impossível uma pessoa hoje ser negacionista com relação ao clima. É impossível. Então, nós pedimos a todos aqueles que se sensibilizarem com a questão ambiental, que nos procurem Frente pelo Clima. Temos canais nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É só nos procurar para fazer parte, porque estamos precisando, gente. Precisamos de gente para nos ajudar, porque, olha, problemas são o que não faltam. Então, estamos precisando de ajuda. É isso que eu queria te dizer. Parabéns. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Fique à vontade, tá? Parabéns, vereadora, pela homenagem. E assim como foi dito, por mais que seja novo ainda, né, o movimento, mas foi uma moção que foi aprovada por todos os vereadores. Então, é Bauru reconhecendo esse movimento, é Bauru fazendo a sua homenagem, e que Deus dê sabedoria para vocês tiverem mais ideias e conseguir movimentar cada vez mais e atingir mais pessoas, que eu acho que esse é o objetivo, né? Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrada às 15h30.